corrigir então os nossos exercícios da aula de animais vertebrados. Nós construímos então a coluna vertebral com rolinhos de papel higiênico e com um pedacinho de EVA ou de folha ou outro material que vocês tenham usado. As colunas vertebrais de vocês ficaram lindas. Conversamos também na nossa live sobre a coluna vertebral, qual a função dela, certo? E também falamos sobre as características dos animais vertebrados. Agora, então, a gente vai fazer a correção dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Na página 26 e 27 do livro de ciências. Ali, depois de fazer a coluna vertebral, vocês tinham algumas perguntinhas sobre ela, certo? A pergunta número 1 diz assim: no modelo de coluna vertebral que você construiu, o que representam? Letra A, os pedaços de tubo de papelão. Então, nós construímos, né? Botamos um barbante. Aqui é o pedaço de papelão, um disco que a gente botou, outro pedaço de papelão, outro disco, outro pedaço de papelão, assim por diante, certo? Então tá perguntando, esses pedaços aqui de papelão, o que eles significam? Os pedaços de papelão, gente, significa as vértebras. O que são as vértebras? São aqueles ossinhos. Lembra que a gente botou a mão aqui na coluna, na nossa live, e sentiu os ossinhos? Então, cada ossinho é uma vértebra. E essas vértebras na nossa coluna está sendo representada por rolinhos de papel. Certo? Então, peguei aqui o modelinho que a gente fez, né? Cada rolinho desse aqui representa uma vértebra. E cada disco azulzinho desse representa os discos invertebrais, certo? O que são esses discos invertebrais? São esses discos que ficam aqui entre uma vértebra e outra, e eles servem para amortecer o impacto delas, certo? E para dar movimento, para um osso não ficar roçando um no outro e acabar havendo um desgaste nesse osso, ok? Então, letra A e letra B da pergunta número 1, respondido. Exercício número 2, ainda na página 26 e 27. Analise seu modelo de coluna vertebral. Qual é a importância dos discos invertebrais, né? Então, foi o que eu já falei para vocês, que os discos invertebrais, eles auxiliam, né, na flexibilidade. Eles são muito importantes para a flexibilidade da coluna e para ajudar a resistir a impactos. O que são esses impactos? Quando a gente pula, né? Dá um impacto do nosso corpo no chão. E esses discos invertebrais, eles ajudam muito nesse impacto para a coluna, para as vértebras não sentir esse impacto, ok? Exercício de número 3. Diz assim: compare a coluna vertebral que você destacou no encarte 1, lá no livro dos destaques, com a do modelo que você criou. E aí tem uma pergunta: o que você percebe de semelhança e de diferente nessas duas colunas? Lembra que a prof na live pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre a semelhança e a diferença? Então eu quero que vocês analisem aí, bem analisadinho, quais são as semelhanças e quais são as diferenças, certo? Porque essa resposta é pessoal de vocês, porque cada um de nós vai perceber uma semelhança e uma diferença
diferente dos outros, certo? Eu, por exemplo, percebi que a vértebra lá do destaque, ela é mais volteadinha, assim, ó. Parece que tem um biquinho, certo? É um ossinho assim. Aí aqui vai os encaixes, né? Para empilhar uma em cima da outra. Ok? Então, eu percebi essa diferença. Porque na vértebra lá do destaque, ela é mais ou menos assim. E na vértebra que nós construímos, ela é redondinha, né? Porque é um pedaço do rolinho. Então, essa foi a diferença que eu encontrei. E a semelhança é que as duas servem para a mesma função, né? Para mostrar o que é uma vértebra, ok? Então, como é uma respostinha pessoal, a gente vai corrigir isso em uma discussão quando nós voltarmos às nossas aulas presencial lá na nossa escola, que a gente está morrendo de saudade, tá bom? Exercício de número 4. Além dos seres humanos, existem outros animais que possuem esqueleto, com coluna vertebral. No entanto, existem animais que não têm. Observe as imagens a seguir. Então, vocês percebem aí que tem um peixinho, né? Com uma coluna vertebral ali bem aparente e uma lula. Gente, a lula não tem nenhum osso, certo? Ela é molezinha. E dali tem uma pergunta. Como você descreveria o corpo de um animal sem coluna vertebral? Tá pedindo pra gente conversar ali com os colegas, mas nós já discutimos bastante sobre isso na nossa live. Então, como que você descreveria um animal sem coluna vertebral? Eu descreveria que seria um animal mole, né? Porque a coluna vertebral é um osso, então ela dá firmeza no corpo, certo? E se esse animal não tem esse esqueleto, ele é molengo. A gente pode mexer, apertar, certo? Como as mães da água. A mãe da água, nossa famosa água viva, que vocês têm tanto medo na praia, né? Porque ela queima. Ela não tem osso. Por isso que ela tem aquele corpo gelatinoso. Então, é um corpo molengo, ok? Agora vamos para a página 28 e 29, que vai falar melhor sobre as características dos animais vertebrados. Então, ali primeiro nas nossas páginas, nós temos os animais vertebrados e os grupos, certo? Que são 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós já trabalhamos bem eles num vídeo anterior, né, de introdução da aula, e nós já trabalhamos bem eles também na nossa live. Então, vamos para a correção das atividades. Então, nós temos ali a atividade número 1. Escreva os números correspondentes às características de cada animal e indique a qual grupo de vertebrados eles pertencem. Então, nós temos ali, número 1, pelos, 2, penas, 3, asas, 4, escama, 5, pele nua, 6, carapaça e 7, nadadeira. Nós temos primeiro ali o passarinho, que é o soldadinho de Araripe. Qual é a característica dele? A característica dele é a número 2, né? Porque ele tem penas. E o grupo é o grupo das aves, certo? O peixe cirurgião. Qual a característica dele? Que ele tem escamas, então ele é o número 4. E o grupo dele é dos peixes. Nós temos ao lado a perereca. Qual é a característica da perereca? Pele nua, certo? Então ela é um anfíbio. É o grupo do anfíbio. Depois nós temos o coati mão pelada. Qual é a característica do coati?
que ele tem pelos. É a característica número 1. E o grupo dele, mamífero. Ao lado, nós temos o jabuti. Qual é a característica do jabuti? A carapaça, né? Característica de número 6. E ele é do grupo dos répteis, ok? Agora nós temos o nosso bumerangue. O bumerangue está pedindo para vocês voltarem lá nessa imagem aqui e analisar os animais vertebrados, certo? E nós temos ali, então, o fundo do mar, certo? Com os animais vertebrados. Vamos citar alguns deles? Tubarão, golfinho, né? Entre outros animais que aparecem ali, que eu quero que vocês circulem de acordo com os animais vertebrados que nós estudamos. Ok, galera? Beijinhos, boa correção, até mais!